Muito bem, Ramon Cujuí, boa noite, seja bem-vindo. Me diga uma coisa, Ramon, é um momento de todo esse estradalhaço, de ficar preocupado com essa viagem do presidente eleito? Boa noite, Cícero. Boa noite, Buiú. Boa noite, Moisés. Boa noite, Zezinho. E boa noite a você, telespectador e telespectadora, que nos prestigia. Eu ia falar segunda-feira, porque hoje tem a maior cara de segunda-feira, hoje é quarta-feira. Nessa quarta-feira aqui, sabe aquela música do Silvio Santos, pelo canal aberto da Rema e também pela internet, e torna esse programa campeão de audiência nesse horário. Silvio Santos, é muita falta de assunto, ô Cícero. Primeiro, a ética pública, as leis relativas à administração pública se aplicam a quem é o servidor público. Ao que me consta, o presidente Lula não tem cargo assumido nesse momento. O que o Moisés citou agora há pouco foi o artigo 317 do Código Penal, que é a corrupção passiva. E lá, o Moisés, de maneira inadvertida, eu não vou dizer que foi má fé do Moisés, que é uma pessoa da mais alta boa-fé, ele esqueceu de dizer que a vantagem que cita o tipificação penal é vantagem indevida. Né? É complicado isso, né? Você fala as coisas pela metade para dar sustentação a um argumento furado. Se há vantagem indevida, como promessa futura, e a questão é qual é a promessa. Né? Então, tem um monte de furo nessa história. O presidente Lula é, até o dia 31 de dezembro, um cidadão civil que não tem cargo no governo. O presidente Bolsonaro recusou, como disse a reportagem aí, qualquer tipo de apoio institucional, porque ele poderia ter ido pelas vias oficiais, já que é o presidente eleito, mas o atual governo simplesmente boicotou qualquer tipo de apoio ao presidente eleito. Então ele se valeu aí de uma carona do empresário. Uma outra coisa que é interessante é que o empresário não foi condenado. Aqui, o Tribunal da Inquisição aqui está colocado aqui. Né? E o presidente Lula, mais do que ninguém, conhece as trapaças da Lava Jato. Não esperem do presidente Lula que ele vá dar corda para essa turma bandida da Lava Jato. A Lava Jato é um dos momentos mais terríveis, um dos momentos mais execráveis da história do judiciário brasileiro. O presidente Lula foi afastado em 2018, foi preso durante 580 dias por uma série de fraudes processuais cometidas pela Lava Jato. E a gente tem que dizer isso muito claramente. Ele não vai dar moral, né, para essa cambada, né, de procurador, né, para esses juizecos, o juiz Eco, que agora nem é juiz, e viraram políticos, né? E viraram políticos, todos estavam eles fazendo politicagem com toga, essa que é a verdade, e agora mais do que nunca comprovado, Lula está aí fazendo o que ele tinha que fazer. Né? E foi hoje a COP27, e o mundo disse, o Brasil voltou. Né? O impacto da fala de Lula hoje no Egito é uma coisa maravilhosa. O mundo está feliz com a volta de Lula. O povo brasileiro está feliz. A COP30 vai ser agora, vai ser em Belém e em Manaus. A proposta dele é essa. E a COP vem na Amazônia. E ele falou, tem um vídeo aí que vai lá para frente, onde ele fala Belém e Manaus para fazer a COP30 em 25. Justamente porque aí você tem um prestígio daquele que é hoje uma das maiores lideranças do mundo. E o mundo está feliz. A celebração que foi feita no Egito para recebê-lo, o impacto da fala dele em todos os jornais, você precisa ver o que o New York Times disse, e o New Yorker também, que é um jornal extremamente influente nos Estados Unidos, sobre a fala de Lula hoje. O Brasil voltou. E o que está incomodando essa galera é isso. Zezinho... Olha... Eu queria fazer um contraponto. Moisés, a esquerda gosta de jogar, de esculhambar com a Lava Jato. Né? Eles gostam de desqualificar. Toda vez que tem uma polêmica assim, tem que desqualificar com a Lava Jato. Né? Verdade, Cícero. Quando a pessoa não tem argumento, quando ela não tem uma contraprova, aí ela tem que se aproveitar de argumentos supérfluos para tentar acusar o acusador. Essa é a tática. É uma tática manjada, antiga, que ninguém acredita mais. Por que não chegar e apresenta a inocência? Mas não. Ao invés de apresentar a inocência, foram botar maraponga no juiz, foram botar escuta proibida pela lei, fizeram o diacho para poder se livrar, mas nunca conseguiram provar que eram inocentes. Nunca. Com relação ao Buiú, ele veio aqui mentir a público, dizer que o Bolsonaro tinha homenageado Rony Lessa, o assassino de Marielle. Buiú, peça perdão aqui para o nosso público, porque eu fui consultar aqui, não há essa homenagem da família Bolsonaro ao Rony Lessa, ao sargento Rony Lessa. Então, seja leal com o nosso público, você que é um cara decente,
que é uma pessoa decente. Pegue aí, peça desculpa ao nosso público ao vivo, porque eu fui ver aqui, é fake. Mas tem o Adriano, que é o bandidão que foi morto lá na Bahia. Mas você falou Rony Lessa, Marielle, você falou. Tá gravado aqui. Agora, Rony se você Lessa não... morava do lado da família Bolsonaro? Você disse em público, ou você tem a humildade Não, de tem dizer, o chefe do Rony eu Lessa. menti em público, eu joguei fake news, dizendo que a família Bolsonaro homenageou o sargento Rony Lessa, assassino de Marielle. Mas Você tem um tem que ter bandidão, humildade. mas tem um bandidão Você maior tem que lá. ter humildade. O capitão Que era o chefe do Adriano outro. ainda não havia sido condenado. Quando ele foi condecorado, não havia condenação. O cara que deu carona pro Lula é condenado? Ele só se livrou porque fez delação Não premiada. gagueja não, Moisés. Outra coisa, sim, ele só se livrou porque fez uma delação premiada. Agora, Buiu, você mentiu em público e peça perdão. O Zezinho tinha pedido uma parte, o Ramon também, o Buiu. Começamos com você, Zezinho. Olha, o Buiu, daqui a pouco eu falo sobre a fala de Buiu, que eu vou primeiro aqui com o Cujuí. Cujuí, isso compromete a moralidade, a impessoalidade. Isso é comprometedor, pegar uma carona numa pessoa que já foi denunciada na Lava Jato. Isso já compromete, já começa de maneira viciosa. Por favor, Cujuí, você é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, séria, inteligente. Eu tenho certeza que você, no debate público, você só tem a contribuir. Agora, passa pano? Não. Você sabe que aliados advertiu, falou para não ir, e ele correu o risco, como sempre fez. Correu o risco, foi por tudo ou nada. Mas ele tem costa quente, às mas vezes. já compromete. Eu vejo o seguinte, tem que ser investigado, não vejo por que não investigar. E aí é o seguinte, investiga e vê. Por quê? Porque pelo menos dá um freiozinho com o juiz. Não dá para repetir mais o que teve no governo da Dilma. Ali foi vergonhoso. Não, você sabe que a pratalhada ali deitou e rolou. E contra Buiu. Buiu, por favor, Buiu, faça reflexão. Você tem déficit de memória, eu vou lhe dar aquele remédio. Como é aquele remédio que Memorial? Não, aquele Cibrutramina. Ele vai começar a lembrar. Eu vou pegar ali uma nutróloga, vou mandar dar para Buiu. Porque ele esqueceu. Ele chegava aqui, Doutor Moro, era meu candidato. Doutor Moro foi o homem que Lula não valia nada para ele. Acabou com a corrupção e agora ele está falando que olha como muda. Isso é vergonhoso, Buiu. Por favor, Buiu, não faça isso. Lembra do que você já falou nesse programa, Buiu? Aí é vergonha. Muito bem. Primeiro o Cujuí, que pediu antes do Buiu. Cujuí, 1 minuto. Ser formado em Direito, não é, Moisés? Não, ainda não. Ainda não, estudante, né? É. Então é preciso alertar. Em que período? 10º. Está em 10º? Você devia saber que inocência não se prova. É a chamada prova impossível, né? Porque a inocência é presumida. A obrigação da prova é da produção da culpa. Aquele que acusa é que deve provar, Moisés. Mas não é o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Moisés. Alexandre de Moraes está aprendendo e quer que o cara prove a inocência dele. Então você está se contradizendo. Não, eu não estou me contradizendo. Porque você apoia Alexandre de Moraes aqui, mas o Buiu? Ô Moisés, se acalme, Moisés. Então, tudo bem. Eu quero alertar o professor de Direito Penal do Moisés aí que o senhor não fez um bom trabalho. Né? Porque a inocência... Não, você apelar, você está querendo apelar. No sistema jurídico. Você está querendo apelar, não estou rapaz. apelando, Moisés. Você sabe que a justiça aí do teu Alexandre de Moraes quer que você prove a inocência, você sabe disso. Moisés, no sistema jurídico... No sistema jurídico... O cara falta aula, você quer acusar o professor? Olha só, no sistema jurídico... Faça a sua defesa. No sistema jurídico nosso, inocência não se prova. Quem tem obrigação de provar a culpa é quem acusa. E isso em nenhum momento ficou provado. Né? Tanto é que os processos foram todos anulados aí, justamente porque tinha uma série de erros nesse processo. Eram processos viciados, processos fraudulentos. Zezinho, moralidade e impessoalidade estão lá entronizados no artigo 37 da Constituição Federal, quando fala da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então agora vale tudo. Vale pegar carona, vale tudo. Desde que seja favorável. Não, vale tudo, vale tudo. Desde que seja favorável a eles. Não, meu querido, se o presidente Lula fosse servidor público, estivesse investido em cargo público, havia problema de moralidade. Mas ele é o futuro presidente, ele foi Já está eleito, já está eleito. Pelo amor de Deus. O cara não vai dar carona para mim nem pro mendigo. Pergunta se ele vai dar carona para a senhora morrendo. Eu posso concluir aqui? Você está querendo enrolar o povo. Senhores, por gentileza, conclua. Olha, se houvesse respeito por parte da atual presidência e colocasse à disposição do presidente eleito... Que era o correto. Que era o correto. Não pode aceitar. Eu posso falar? Senhores, Eu posso falar?
Se a presidência da República tivesse colocado os meios ao presidente eleito para ele se deslocar ao Egito, né, com o mínimo de segurança, né, com o mínimo de garantia da saúde e tudo mais, tranquilo. Ele não recusou apoio nenhum, não foi dado o apoio. Ele precisava de instrumentos, e a reportagem foi muito clara com relação a isso. Tinha questão de segurança para ser colocado, e foi colocado. E foi colocado à luz do dia. Né? Ninguém disse assim, ó, fretamos do empresário, porque não havia frete, não havia dinheiro para fretar. Essa que é a verdade. O que é feito à luz do dia não tem problema nenhum. Não há crime, porque não há tipificação. Né? Só há ilações de quem quer fazer o jogo político rasteiro. E a gente está muito feliz. Hoje, o que o mundo soube, o que o mundo aplaudiu, é que o Brasil voltou. Muito bem, o Arnaldo pediu 1 minuto, Arnaldo, sua vez. E vamos respeitar o tempo de 1 minuto, por gentileza. Eu vou precisar de menos. É o seguinte, eu tenho amigos, e vários, e eu pego carona com eles. E eles já estiveram anteriormente presos. São ex-presidiários. Provaram a sua inocência, né? Processo talvez tão viciado quanto o do Moro. E eu não vou deixar de ter carinho e amizade por esses meus amigos, por um fator igual a esse. Quanto mais aquele que está respondendo um processo. Eu não sou a tábua. Mas você defendia o Moro. Não, calma, chega lá. Eu defendi o Moro. Até ao ponto da gente descobrir que é um ladrão. Peraí, o Moro que você... Peraí, tá vendo, gente? O Moro que eu conheço. Peraí, você falou que ele passou ali... Você declarou voto aqui pro Moro. Tem gente que é nossos amigos e que você descobre lá na frente que o cara é um tremendo bandido. Eu não sou obrigado a investigar a cara... Quando o Moro se lançou a presidente da República... Lógico, todo mundo. Eu fui levado por uma Rede Globo, por um sistema viciado, aonde eu descobri que a sentença que foi dada por Lula foi a 4 mãos. Está aí a Val Ferreira, esposa do Expedito Júnior, que pode provar, no dia que deu aquela sentença, eu falei assim, esse processo vai ser nulo. Você continuou aqui sustentando até o primeiro turno. Você ficou sustentando aqui, Moro. Cala tua boquinha aí, espera aí. Aí o processo viciado, tremendamente viciado, e eu falei, isso é nulidade absoluta. Tamanha foi a minha convicção disso que 2 anos após provou-se que o processo foi nulo. Aí veio Moro, minha primeira decepção, quando ele foi ser ministro de Bolsonaro. Depois me resgatou de novo, porque ele saiu xingando toda a família Bolsonaro de corruptos, de bandidos, de não sei o quê. Eu falei, então tudo era 1 bem, minuto. Esse cara estava de um lado ou do outro. Depois o Moro me volta de novo, eu estava certo. Aí ele fez um balão de ensaio, saiu numa safadeza de juiz federal, virou político, hoje senador, um tremendo bandidaço. Ele e Dallagnol, todos dois são políticos hoje, que estavam olhando do lado deles, 2 bandidos. Muito bem, senhores, muito bem, muito bem. Não tem 30 segundos, senão vão deixar. Eu só vou contribuir. O Zezinho disse que o Buiú está se preparando aí para um programa como animador de auditório. Diretor, a gente já tem a trilha para o Buiú aí? Aí, ó. Já temos a trilha para o programa do Buiú, tá aí, Zezinho? Você vai sentar, você vai sentar, animador de auditório, você vai sentar, você vai sentar. Muito bem.